Nós pedimos isto, o abençoe, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor. Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos, meus amigos. Graças a Deus eu estou em casa, né? Então eu vou falar um pouquinho do meu testemunho aqui. Eu vou trazer algo da parte de Deus, que Deus tem feito. Mas se eu não falar da minha infância, desde quando eu comecei, eu não vou conseguir transmitir aquilo que Deus realmente fez na minha vida, para vocês entenderem. Então, como o apóstolo Joel já falou, todos me conhecem como Biro, meu nome é Hernando. Eu faço parte da Igreja Metodista Renovada desde o final de 2017. Eu faço parte do Ministério Infantil, eu sou um dos professores e um dos coordenadores do Ministério Infantil. Eu também faço parte do teatro. Eu faço parte do grupo de encontreiros, da rede de homens. Então, aquilo que eu fazia no mundo, que eu me dedicava, eu decidi colocar todas as minhas energias no pé do Senhor. E vocês vão entender o porquê. Porque tudo tem um propósito e todo esse propósito do meu testemunho, do começo ao fim, seja para glorificar o nome de Deus. Amém? Então, nós temos uma palavra aqui que já foi dada pelo apóstolo Joel. Porque ele já teve a visão do Espírito Santo. Então é o tema dessa série de mensagem que está lá em João 15:13. Eu queria primeiramente falar essa palavra, depois eu queria orar com vocês antes de eu começar. João 15:13 diz assim: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua própria vida por eles. Amém. Se todos pudessem curvar a cabeça, eu queria primeiro orar. Pai, estamos aqui essa noite, Jesus, para testificar e testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Jesus. Pai, sabemos que tudo é para a Tua honra, a Tua glória, Teu louvor, Tua adoração. Pai, que não saia nenhuma palavra da minha boca sem a Sua permissão, Jesus. Pai, que esse testemunho sirva de aprendizado, que mais vida seja impactada através dele, mas que o Senhor fale através da minha vida, Jesus. Então eu quero que tudo seja, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu escrevi esse testemunho, eu coloquei um versículo aqui que ele não é um dos melhores que a gente gosta de ouvir, mas foi assim que minha vida começou. Eu lá muito jovem, desde a minha infância, eu tive uma infância não tão normal. Então eu vou falar esse versículo aqui. Eu quero que primeiro vocês gravem a primeira parte desse versículo, depois vocês vão entender aquilo que eu estou falando. Lá em João 10:10 diz assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha infância. Eu nasci num lar que não era cristão. Eu nasci num lar circular, onde meu pai escolheu uma vida que não era a vida que nós queremos dar para os nossos filhos. Então ali, meu pai desde muito jovem, ele trabalhava tudo, só que ele decidiu seguir a vida errada. Ele começou a usar drogas. Ele era viciado em cocaína e ali ele começou a vida do crime. E eu falo para vocês, quando você decide por esse caminho, você tem duas coisas. Você tem o caminho da cadeia ou da morte. E ali eu fui crescendo e meu pai por muito tempo fazendo as coisas erradas dele, e eu vivendo com a minha mãe, minha tia, meus irmãos, meu irmão mais velho ali com a gente. E minha avó cuidava da gente ali, minha mãe saía para trabalhar. E eu vivi essa vida por muito tempo. Quando eu nasci até os meus 12 anos de idade. Então minha infância foi assim. Meu pai, depois de um tempo ali, ele esteve preso. Ficou preso durante meus 12 anos de vida. Ele saía da cadeia às vezes por aquela saidinha, não voltava. E ali ele vivia a vida dele. Fazia as coisas erradas, era preso novamente. E a nossa infância, minha e do meu irmão, foi a gente indo visitar nosso pai na cadeia. Então a gente pegava o sábado, domingo, que a gente queria comer a nossa macarronada com a família, não tinha isso. A gente pegava o carro lá de carona e minha mãe ia visitar meu pai na cadeia com a gente. E eu falo para vocês, nada mais constrangedor para uma mulher do que se submeter a fazer uma visita na delegacia. E ali foi por diversos lugares, Bauru, Palheireiros, Peruíbe. E essa foi a nossa infância. Eu e meu irmão ali acompanhando. Só que eu tinha uma visão totalmente de um pai.
Só que eu não tinha aquela visão daquele pai dentro de casa, aquele pai que cuidava, aquele pai que dava amor. Isso que eu estou tentando passar para o meu filho. Eu não tive o privilégio de ter o pai perto de mim ali sempre. Porém, eu amava muito meu pai. E eu lembro muito bem que desde quando eu nasci, até meu pai falecer, eu não tomei um tapa do meu pai. Meu pai sempre nos ensinou, corrigindo, conversando. Porém, faltava aquilo que é o principal, que é o amor. Então, eu cresci ali, fui vivendo nossa vida. E, como eu falei no começo, quando você escolhe a vida errada, você tem dois caminhos. É o caminho da cadeia ou o caminho da morte. E quando eu estava com 12 anos ali, e eu via que nesse decorrer, quando meu pai saía da cadeia, minha mãe sofria um pouco, porque minha mãe ficava mais apreensiva. No caso, a mulher tinha que estar feliz, porque o marido saiu, porém, minha mãe vivia num relacionamento abusivo. Em um certo momento, minha mãe não queria mais estar com meu pai, porém, ela não queria deixar ele abandonado, até por causa da gente. E a gente viveu essa vida. E eu lembro, com alguns flashes, uma das vezes que meu pai saiu da prisão, ele foi visitar a gente, e eu vi um semblante da minha mãe muito deturbado. Eu olhava para minha mãe e não percebia o que estava acontecendo, porque eu era muito novo. Só que eu percebi depois que minha mãe foi ameaçada pelo meu pai. Meu pai ali com um garfo, ameaçando, falava que se minha mãe separasse dele, ele matava ela. Porém, minha mãe foi levando aquela vida e, num certo momento, ela se encheu de coragem. O que ela fez? Ela foi procurar o divórcio. Ali ela tentou. Meus irmãos, para vocês entenderem, tão grande era a frustração da minha mãe, e eu não entendia com 10, 11 anos. Minha mãe, quando conseguiu se separar do meu pai, ela fez um quadro do divórcio. Ela fez um quadro minimizado e colocou na sala de casa. E eu, muito jovem, não entendi aquilo, meio revoltado. Meu irmão um pouco mais velho do que eu, que é 3 anos mais velho, o Osmar. E eu não entendia. Porém, depois daquele dia que eu vi minha mãe sofrer aquela retaliação, eu fui perceber e entender que meu pai era o melhor pai para mim, porém não era o melhor marido para minha mãe. E eu respeitava a decisão da minha mãe, mesmo muito jovem. E numa dessas vindas e vindas que meu pai saiu da cadeia, aconteceu o que a gente mais temia. Meu pai foi fazer um assalto em um supermercado, ele foi alvejado com 5 tiros e morreu. Eu lembro que meu irmão tinha 15 anos, eu tinha 12, meu irmão era mais maduro do que eu. Meu irmão batia a cabeça na parede, na cozinha da nossa casa, quando a gente morava com a minha avó. E meu irmão passando por aquela situação, eu muito jovem ali, 12 anos, eu não entendia o porquê, mas eu sabia que meu pai tinha ido. E eu respeitei, eu nunca tinha ouvido falar do Senhor, porque eu falo que eu era um ateu sem ser... Eu era ateu informal, eu não falava, eu sou ateu até porque eu não sabia que era ser ateu. Mas eu não acreditava em Deus. Só que quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente não precisa acreditar nele. Ele já tem um propósito na nossa vida, desde quando a gente está no ventre da nossa mãe. Então eu queria compartilhar com vocês um versículo aqui que eu deixei separado, em Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que nascesse, te consagrei e te designei para profetas das nações. Então Deus já tinha falado ali no meu subconsciente que eu fui entregue para Ele. Eu não conhecia nada sobre igreja, não conhecia nada sobre Jesus, mas Deus já me conhecia desde o ventre da minha mãe. E ali eu fui crescendo, e quando meu pai morreu, eu tive o apoio da minha família. Minha tia, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, já cuidavam muito da gente. Eles nos abraçavam porque tinha eu e meu irmão mais velho. E o medo da nossa família era a gente se perder também, porque a gente tem aquela visão e a gente acha que a gente não vai ser ninguém. Só que os planos de Deus são melhores que o nosso, meu irmão. E eu lembro como se fosse hoje. Eu com 14 anos, eu decidi passar umas férias na praia. Eu nunca tinha colocado nada de álcool na minha boca. E eu lembro que com 14 anos, eu fui fazer uma viagem na praia. Aí ali me apresentaram um copo de pinga com mel. Meu irmão, e ali foi onde começou o meu abismo. Eu ingeri aquilo ali, e no outro dia eu acordei com aquela ressaca de férias ali da escola. E eu falei, nunca mais eu vou colocar um álcool na minha boca. Só que o inimigo é sujo, meu irmão.
No outro dia eu já estava bebendo de novo. E ali eu entrei num vício que, para mim, era a cura dos meus problemas. Porque quando eu bebia eu me alegrava. E eu sempre tive muitos amigos. Então eu ficava rodeado dos amigos. E ali a gente se divertia, viajava quando eu fui ficando mais velho. E ali eu entrei num abismo. Um abismo que sozinho eu não sairia. Ali quando eu fui crescendo, conquistei meu primeiro emprego na copiadora, na Paulista. E ali eu conseguia pagar meu próprio vício. Então eu trabalhava de segunda a sexta. Sexta-feira eu saía da Paulista e ia direto para casa dos meus tios em Diadema. Porque lá tinha os amigos que já moravam sozinhos. E eu ficava escondido da minha família ali, ingerindo vinho, álcool, tudo aquilo que não prestava. E ali eu fui crescendo dessa visão deturbada. E até aquele instante, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu via alguém orando, só que eu nunca tinha sido apresentado a Jesus. E se você está aqui essa noite, você já está na minha frente, porque você já conhece, ou você está aqui, porque alguém quis te apresentar no melhor lugar, que é na casa do Senhor. E eu fui crescendo ali, com essa visão minha, me tornei adolescente, jovem. Com 19 anos eu fui para o exército, fiquei 1 ano lá no exército e aprendi o que era disciplina e ordem. Mas não aprendi vergonha na cara, meu irmão. Lá no exército não ensina isso, não. Caráter eu não aprendi no exército. Meu caráter tinha sido formado errado. Eu não tive aquela visão de um pai que batia para me corrigir. E eu fui crescendo ali, sem conhecer Jesus. Com 19 para 20 anos, eu conheci a Jaqueline. Na verdade, ela me conheceu primeiro, né? Ela me via, mas ela ficava me olhando e a gente foi apresentado. E ali eu gostei dela, só que eu não conhecia o mundo da forma que eu devia conhecer. Eu conhecia a bagunça. Então eu comecei um relacionamento com ela, mas com total desrespeito. Então a gente começou a namorar lá para 2007. E ali eu fui tendo um relacionamento com ela, um relacionamento do mundo. E acabei desonrando ela por diversas vezes. Eu não quero nem contar e entrar nesse mérito, porque eu quero falar daqui do que Jesus fez na minha vida. Então estou explanando aqui para você entender uma parte do meu testemunho sem me abrir muito. Então ali a gente se conheceu. E eu ainda viciado naquele álcool. Comecei a trabalhar na empresa que eu estou até hoje. Há 17 anos eu estou nessa, 16 anos eu estou nessa empresa. Eu entrei lá como auxiliar e ali eu fui crescendo profissionalmente. Só que eu não tive oportunidade e agora eu tenho que criar vergonha na cara para fazer uma faculdade. Mas ali eu fui crescendo, eu virei coordenador. Hoje eu sou coordenador lá. Então eu sempre procurei sustentar meu vício. Só que eu nunca procurei sair dele. Então segunda-feira eu trabalhava, saía do trabalho, pegava minha cerveja, às vezes um vinho, às vezes alguma coisa, ingeria ali na semana. E foi indo minha vida e desonrando a Jaqueline. Fazia bagunça na rua, procurava outras mulheres e ali eu ia desonrando ela. Aí uma das vezes a gente terminou, ela falou que não queria saber mais de mim. Aí eu fui lá, como todo homem faz, prometi juras de amor para ela, a gente noivou. Porém eu não criei vergonha na cara. Continuei desonrando ela, minha noiva. E ali eu fui crescendo e quando a gente vai crescendo, a gente acha que ter carro, ter status é bênção. Quando vem da forma certa é bênção. E ali eu fui crescendo e eu queria trocar de carro, já tinha tido meu primeiro carro. E ali eu comecei vendo a mão do inimigo, a primeira vez tentando acabar com a minha vida literalmente. Eu tinha um Palio na época. Eu vou tentar não falar tudo aqui para não sei nem se eu posso, mas amém. Eu tinha um Palio e eu queria trocar de carro. Aí eu falava com meus amigos, não, eu quero trocar de carro, eu quero um carro melhor. Eu nunca tive um carro zero. Aí eu fiz uma coisa errada. Eu fiz aquele famoso golpe do seguro. Arrumei uns malas lá que moravam perto da minha casa. Botaram fogo no carro. E ali eu fui parar na delegacia, porque depois de um tempo que eles botaram fogo no carro, aí eu fui na delegacia da parte. Aí o delegado estava lá, tudo, pediu para me esperar para fazer o boletim de ocorrência. Ele falou assim, acho que acharam o seu carro. Eu falei, acharam, que legal. Cara de pau, né, meu irmão? Sem noção nenhuma. Acharam, está queimado lá perto da Imigrantes.
você precisa para... Eu não sei qual DP, mas eu sei que é ali no Taboão, é perto da casa da Marinês, ali do Pastor Nina ali. Aí fui eu na madrugada junto com meu primo. Fui lá fazer companhia para mim. E naquela madrugada os delegados me apertando. Meu, fala a verdade. Eu falei, que verdade, doutor? Fala o que você fez com o carro. E eu ali me tremendo, falei, não fiz nada, doutor. E ali o diabo falou assim, eu consegui. Ele gritava no meu ouvido assim, eu percebia. Eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer da sua vida. Aí só veio aquela lembrança do meu pai preso. Eu falei, meu Deus, não foi esse futuro que minha mãe escolheu para mim. Essa foi a primeira vez que o diabo tentou acabar com a minha vida. Graças ao inimigo deu certo. Saí daquela delegacia, recebi o dinheiro do seguro, comprei meu primeiro carro zero. Eu lembro como se fosse hoje, Voyage 2010. Só que o diabo não faz nada pela metade, meu irmão. Quando ele tentar acabar com a sua vida, ele vai tentar acabar por inteiro. Depois de 6 meses, eu com aquele carro ali, me achando cara, cheio de som no carro, bebida, mulher, um relacionamento ainda deturbado com a Jaqueline. E o diabo continuava usando a minha vida e eu não sabia como. 6 meses eu estava... Do sábado a gente saía do serviço, ia para a rua. Um amigo meu que, graças a Deus, hoje ele frequenta a nossa igreja. E ele foi fruto de muitas orações minhas. Desde quando eu me converti, eu orava pela vida dele, porque a gente aprontou muito junto. E Deus, através da minha vida, eu vejo ele aqui 2 vezes, 3 vezes no mês, aqui congregando com a gente. Para mim já é um motivo de muita alegria. E ali a gente tinha bebida o dia inteiro de um sábado. Depois eu tinha uns amigos meus que a gente fez no exército, a gente já era amigo um pouco antes. E a gente tinha marcado de fazer um churrasco, uma festa lá. Aí eu fui para essa festa no sábado, depois de ter bebido o dia inteiro. Ô Sandy, pode colocar aquelas 3 primeiras fotos? Ali eu tinha bebido, meus irmãos. Na hora que sair ali, vai aparecer. Eu tinha bebido o dia inteiro e tinha essa festa para ir mais tarde. Eu lembro que quando eu cheguei nessa festa, os amigos meus falaram assim, mano, você chegou só agora? Eu falei, eu estava bebendo com um amigo meu ali, eu me atrasei um pouco. Ele falou para mim assim, a gente já bebeu 3 doses de tequila. Tá aí na televisão, né? As 3 fotos. Essa era a minha vida. Eu tampei ali para preservar meus amigos ali, que eu orei muito pela vida deles. E ele, graças a Deus, tem muitos deles alcançado. E muitos deles que congregam aqui com a gente para a honra e glória de Deus. E ali eu cheguei nessa festa, eu falei para eles, e aí, vocês nem me esperaram? Ele falou, a gente já tomou 3 doses de tequila e você chegou só agora. Aí eu falei para eles assim, então coloca as 3 que eu vou beber essas 3 agora. Maior burrada da minha vida. Tomei aquelas 3 doses de tequila. Já fiquei bem alterado, porque eu já tinha bebido o dia inteiro. Dali eu tinha uma outra festa para ir, meus amigos me chamando, me ligavam, que era uma festa que a gente tinha à noite, nos condomínios ali na Cursino. Ô Biro, cadê você? Eu falei, mano, já vou, estou com uns amigos meus aqui, vou ficar bebendo aqui, daqui a pouco eu vou. E fui, meu irmão, transtornado. Nessa época a Jaqueline estava brigado e ela pegou a chave do carro, não, você não vai. Eu falei, não tenho nada com você, dá a chave do meu carro que eu vou. Fui eu, pela segunda vez, acabar com a minha vida. Cheguei nessa festa, não lembro de nada, eu estava tão transtornado por causa das bebidas que eu já tinha bebido. Aí eu cheguei lá, um amigo meu que estava lá me chamando, teve que ir embora, que a esposa dele estava passando tão mal, de tanto que ela tinha ingerido álcool. Aí eu fiquei sozinho naquela festa, falei, vou voltar lá para meus amigos, que eu estou me sentindo sozinho aqui. E eu voltei, transtornado na Cursino. Aquela faixa da direita da Cursino, que ela tem uma faixa e meia faixa ali, né? O pessoal parado naquela metade da faixa da Cursino. E eu vim acelerando ali. Isso 6 meses depois de ter comprado esse carro zero, todo feliz porque o diabo tinha me dado. A faixa da direita parada e eu acelerando pela esquerda, cego. Um carro. Se eu falar para você que eu lembro com a total certeza qual que é o carro, eu não lembro. Eu acho até hoje que é um Palio dourado. E ali aquele Palio cruzou na minha frente, eu peguei a traseira daquele carro. E aquela rua da Cursino naquela época tinha muitos bares.
e aquela fumaça toda ali. E na hora que eu bati, não acionou o airbag do carro, bateu todo o lado esquerdo do carro. Aí eu vi aquele monte de gente em volta de mim, eu falei, agora eu vou ser preso, porque eu estava muito bêbado. Ali eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu bati tão forte no carro que o carro girou e foi para o outro lado da pista. E na frente de mim só tinha as pessoas. E eu, com aquele medo de ser preso, fiz a outra loucura. Eu engatei a marcha ali, vi que o carro estava funcionando, e saí cantando o pneu e acelerando. E deixei as pessoas lá, não atropelei ninguém, mas eu saí de um jeito que eu não olhei para trás. Eu só falei, se me pegarem eu vou ser preso. E acelerei, quando eu vi a primeira rua para a esquerda eu virei, que é na padaria, onde tem a padaria lá. Quando eu virei, eu esqueci que essa rua era contramão. Estava vindo um ônibus de frente. O último reflexo que eu tinha, eu fiz assim, com o volante. Tirei a frente do carro, o ônibus bateu na traseira, acabou com aquele carro. Do mesmo jeito que o diabo deu aquele carro, ele tirou. Eu fui parar na outra festa que eu estava lá, que eu tinha ingerido 3 doses de tequila. Um amigo meu que era policial na época, falou, Birão, o que você está fazendo aqui? Você vai ser preso, esse carro pegando fogo praticamente aqui na frente. Eu falei, Deus não, né? Eu não conhecia ele. Mentira. Não falei Deus, não. Eu falei, eu não sei, eu só vim aqui porque era o único lugar que eu lembrei. Ele falou, vai embora para sua casa. Eu lembro que eu morava na Americanópolis, eu fui cortando de um lado para outro, até chegar em casa. Eu morava sozinha nessa época, que eu decidi arrumar um quarto, sala e cozinha lá no quintal, onde meu pai tinha deixado pra gente. Eu tinha construído um quarto, sala e cozinha, eu morava sozinho. Eu sei que eu deixei o carro na rua aberto, fui dormir, tão louco que eu estava. Quando eu acordei no outro dia, na madrugada, eu lembro que meu tio, ele foi lá me ver. Porque ele viu o carro, o pessoal foi lá avisar minha mãe, minha família. O Biro tá com o carro todo estourado lá, não sei o que aconteceu. Eu lembro que meu tio me virava para ver se tinha acontecido alguma coisa comigo. Mas eu, sem saber, o Senhor tinha me guardado. Eu não conhecia, mas Ele já me conhecia. Aí eu acordei no domingo, falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Essa foi a segunda vez, meu irmão. Eu vou tentar resumir, porque meu tempo está... Isso aqui corre rápido, né, apóstolo? E depois, por 2 outras vezes, aconteceu praticamente a mesma coisa. Comprei outros carros, continuei bebendo. Tinha um Celta e tinha um Bora. Nessa época eu tinha 2 carros. E a gente tinha marcado uma viagem ali para ir para o interior com os amigos. E a Jaqueline foi antes ali com o pessoal. Aí ela foi. E eu fiquei. Nessa que eu fiquei, eu fui aprontar na madrugada, saí para tomar uma cerveja com os amigos. No outro dia eu fui trabalhar virado. Bati esse carro também. E com o Celta aconteceu a mesma coisa. O Celta foi algo muito estranho, porque eu tinha saído. Eu lembro que eu estava na Barra Funda. Eu estava numa pista, tinha a pista de ônibus e mais 4 faixas. Eu estava só eu, a pista de ônibus e as outras 3 faixas vazias. E veio um carro na minha traseira. Do nada, ele veio e bateu. Eu estava parado, ele veio e bateu. Não tinha ninguém. Ele podia passar por outras 4 pistas, ele bateu. E ali eu falei, deve ter alguma coisa comigo. Só que, meu irmão, eu não falei. Mas na minha casa, a Jaqueline já por 3 anos, ela ia na Igreja da Graça com a minha tia. E ela orava por mim. Durante 3 anos, ela continuou tendo a vida de noiva, namorada comigo, mas ela orava por mim. Ela não tinha aceitado Jesus ainda, mas eu tinha uma tia, que está sentada aqui, minha tia Lúcia, e ela pagava o preço sozinha por toda a minha família. Ela era a única convertida na nossa casa. E eu lembro que na época minha mãe e minha irmã não falavam com ela porque aquela briga, né, que a luz não se mistura com as trevas, e minha tia era aquelas crentes que é crente de verdade, meu irmão. Aquela que ajoelha o chão pela família. E minha tia durante anos orou sozinha. E eu lembro que depois de um tempo eu morando ali sozinho, a Jaqueline se cansou porque ela pegou mais uma atrapalhada minha e decidiu terminar comigo. Aí eu falei, eu tenho tudo e não tenho nada, porque eu me vi com a bebida, eu tinha os meus amigos para beber, a Jaqueline tinha terminado comigo e eu entrei numa depressão. Eu não sabia nem que era depressão, porque naquela época não falava muito sobre isso, não tinha tanto rede social. E eu entrei naquela depressão e fiquei durante um tempo.
atrás da Jaqueline e ela não queria nada comigo. E essa foi a 5ª vez que o diabo tentou acabar com a minha vida. Eu estava dormindo em casa, deitado. Eu lutava jiu-jitsu, então eu chegava do jiu-jitsu, fazia meu ritual, comprava uma cerveja e ia para casa tomar uma cerveja para trabalhar no outro dia. Só que nesse dia eu não conseguia dormir e o diabo soprava no meu ouvido. Eu consegui fazer o que eu queria, eu consegui fazer o que eu queria. Só que eu não conhecia o Espírito Santo de Deus ainda, porém ele já me conhecia. E eu lembro que eu ouvia muito forte uma voz vindo de dentro, soprando no meu ouvido: liga para sua tia, liga para sua tia. E eu ali sofrendo aquela angústia e o diabo falando do outro lado: eu consegui, porque você não acaba com a sua vida. E eu pensando em algum jeito. Só que até para você acabar com a sua vida, você tem que ser muito homem e ter muita coragem. E eu era tão bundão que eu não tinha essa coragem. E o diabo soprava no meu ouvido ali: acaba com a sua vida, acaba com a sua vida. E eu ouvi o Espírito Santo de Deus falando muito, muito forte no meu ouvido: liga para sua tia Lúcia. E meu irmão, foi a única pessoa que veio na minha cabeça, foi minha tia. Eu liguei para minha tia, ela morava no começo da rua, e minha tia já estava deitada, que já era tarde. E ela veio com essa Bíblia aqui que ela me deu. Eu quase tomei dela, mas ela me deu, essa Bíblia era dela. Ela levou essa Bíblia aqui, e ela lembrou uma palavra que ela tinha recebido acho que foi do pastor Jaime de Amorim Campos, né, tia? Pastor Jaime de Amorim Campos, que está lá em Isaías 41:10. Não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. E eu estava ali e não sabia, e minha tia falou: filho, se você está angustiado, toma essa palavra. E aquela palavra soava no meu ouvido, e foi a primeira vez que alguém falou de Jesus para mim. Eu via minha tia orando, mas nunca tinha conversado com ela a respeito de Jesus. Eu, quando criança, fui levado para a igreja, mas muito pequeno, e ali eu ouvi pela primeira vez uma palavra de Deus. E ali eu fui ouvindo, fui me enchendo, e falei: tia, acordei no outro dia eu dormi com a televisão ligada, e na Record começava muito de manhã aqueles louvores, né? E acordei de manhã ouvindo um louvor, e eu falei: é isso, eu vou pegar essa palavra. Minha tia tinha deixado no papelzinho a palavra lá escrita, e vou levar essa palavra para mim. E liguei para minha tia: tia, quando a senhora vai para a igreja? Meu irmão, minha tia estava na igreja todo dia. Segunda ela estava na igreja, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, cura libertação, ela estava lá, quarta-feira, família, ela estava, domingo ela estava. E eu ia ali e comecei a congregar com ela ali. Era uma igreja bem pequenininha, no Jabaquara. Acho que cabiam umas 200 pessoas, pequenininha, nem tanto, né? E ali eu chegava, me ajoelhava e só chorava. Com meu noivado destruído. E com aquela vida que eu falava assim: perdi tudo. Só que eu tinha dinheiro, tinha carro, mas não tinha aquilo que eu sonhava, porque eu queria meu casamento restaurado. E a partir dali eu falei: Deus, agora eu te conheço. E agora eu sei que o Senhor pode restituir tudo que eu perdi. E Deus foi trabalhando ali, e a Jaqueline, meia dura ali no começo, ela falava assim que eu só estava indo para a igreja porque eu queria voltar com ela, depois ia voltar a mesma coisa. Só que ali naquela igreja eu fui aprendendo um pouco do Senhor. E Deus foi transformando a minha vida. Depois de acho que 4 meses ali, a gente decidiu voltar ao nosso relacionamento com a condição. Nós voltamos ao nosso relacionamento de santidade. E ela falou assim: agora eu só volto para você se a gente a partir daqui estiver em santidade. E se a gente casar daqui 1 ano. E foi em março de 2014, eu me batizei nas águas. Não sei se tem a foto aí, Santi. Em março de 2014 eu me batizei nas águas. Aí eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Ali foi o começo da minha mudança. Eu falo que eu tenho um primo que ele é 18 dias mais velho que eu, e a gente é irmãos gêmeos em Cristo. Nós se batizamos junto. E a partir dali eu decidi viver uma nova vida em Cristo. E naquela igreja eu aprendi a buscar, aprendi a orar. Só que naquela igreja eu não colocava a mão em nada. Eu fui aprendendo ali, fiquei ali por 3 anos. E por alguns motivos, a gente saiu daquela igreja e a Débora, amiga nossa, nos apresentou a metodista. E eu lembro quando entrei na renovada,
A primeira vez que eu abri aquela porta, acho que era no culto da 18, eu não tenho tanta certeza, eu lembro que estava tudo escuro. Mas eu sentia a presença de Deus, e não era o louvor, não era nada. Eu sentia a presença de Deus fluindo desse lugar. E eu me senti em casa, eu falei, Deus, é aqui que eu quero ficar. E de lá, a Jaqueline falou assim, vamos visitar outras igrejas, vamos com calma, tal. Ela tinha muito medo de eu me perder no meio do caminho, eu falei, não, eu achei minha casa. E nesse altar aqui, meu irmão, eu falo para você, eu fui cuidado, eu fui restaurado, eu fui transformado. Desse altar aqui saiu pessoas para cuidar da minha vida. Pastores, que hoje eu tenho como referência a paternidade que eu tinha perdido lá atrás. Eu busquei em Deus e Deus me trouxe pessoas. Hoje eu tenho amigos que estão ali todo dia comigo. E os amigos que eu tinha no mundo eu estou tentando trazer todos. Eu creio que, se for da vontade de Deus, todos vão estar aqui um dia. Ou em alguma igreja buscando ao Senhor. E Deus foi me dando ali oportunidade de ser cuidado. Porém eu tinha um trauma, que era a paternidade, meu irmão. Aquele trauma de paternidade não acabava, porque eu tinha um medo de ser um mau pai, o pai que eu não tive, teoricamente, ali cuidado. E eu recebi um convite aqui, desse altar aqui, o pastor Marcos me convidou para um acampamento de kids. E eu fui para esse acampamento, ser tio no acampamento. E ele falou, você vai lá para ajudar a gente? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele estava me levando para aquele lugar para eu ser curado e tratado. E ali eu fiquei com aquelas crianças e Deus foi trabalhando na minha vida, eu fui cuidado ali. E o pastor Marcos me fez um convite, você não quer ser tio no Ministério Infantil? Eu falei, eu quero. E a partir dali de 2018, final de 2018 para cá, eu faço parte do Ministério Infantil, sou professor no Ministério Infantil e o tratar com as crianças ali nesse tempo, Deus foi curando as feridas que eu tinha do passado. Aquela falta de paternidade que eu sofri minha vida inteira, Deus foi curando. E aqui eu queria deixar mais um versículo para vocês, meu irmão. Isaías 61:7. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar de afronta exaltarei na nossa herança. E por isso vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. E meu irmão, aquela dor que eu tinha foi curada e eu fui tratado e eu aprendi a amar a criança. E aquele sonho que toda mulher tem de ser mãe, de gerar um filho, Deus me proporcionou. 2021 a gente ficou grávidos, no meio da pandemia, e veio o Pietro. Ô Santi, você pode passar as outras fotos? Pode fazer um recorte de todas as outras fotos aí. Aqui foi nosso casamento, 2015, meu irmão. Eu dei o casamento dos sonhos para ela, porque era um sonho dela, a vontade dela, e Deus colocou no nosso coração, e foi quando a gente casou. Eu não conhecia vocês, meu irmão. Eu não convidei ninguém. Aqui foi a primeira célula que a gente tem. E dessas células aí, hoje eu posso ser líder de setor. A gente tem 5 células ali, na Zoom 1. E Deus tem transformado vidas. Dessa célula aqui, tem irmãos que estão aqui hoje, que são líderes de louvor. Tem irmãos no audiovisual, tem irmão na intercessão. Esse aí foi meu encontro, 2018, novembro de 2018. E Deus tem transformado minha vida. Essa aqui é minha aula aqui, ó. Eu e a tia Carol ali, a gente dando aula. Acho que o tio Caio está ali também. E ali eu fazendo o que eu mais amo na igreja. Essa é minha esposa linda. Passa rápido. E aqui eu servi no teatro, um ministério que eu aprendi a amar. E eu me sinto preso a ele. Aqui eu servindo no encontro com Deus de homens. Um ministério que eu amo. Acho que eu amo demais esse ministério. Obrigado, pastor Nino. Obrigado pela oportunidade de servir. E aqui está minha esposa, minha família, meu filho, pequenininho. E tudo que eu tinha perdido, Deus restaurou e transformou. Eu queria que vocês ficassem de pé, irmãos. E eu queria orar aqui. Irmãos, eu não sei como você entrou neste lugar. Mas eu sei, se você está nesse lugar, você está um passo na minha frente quando eu estava lá atrás. E eu sei que Deus quer transformar a sua vida também. E se você entrou aqui a convite de alguém, eu não sei. Se você entrou aqui
perdido em alguma área da sua vida, que seja financeira, que seja espiritual, emocional, familiar, física. Não sei se você entrou aqui precisando de uma cura física, mas eu sei que o Senhor que curou a minha vida, que me transformou a minha vida, pode transformar a sua também. E eu creio que o Senhor está falando nessa noite com alguém. E eu tenho a certeza que o Senhor vai falar mais e mais. E eu queria orar aqui, meu irmão. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Jesus. Eu quero te agradecer porque o Senhor me tirou de um lamaçal de pecado, Jesus, e transformou a minha vida, mudou a minha vida, Jesus. E tudo que foi falado aqui, Jesus, é para a tua honra e tua glória, Espírito Santo. Pai, que todo eu caia por terra, Jesus, e o Senhor cresça. Pai, eu quero te pedir, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, se tem alguém aqui, Jesus, com alguma dificuldade, Jesus, com alguma circunstância que precisa ser curada fisicamente, emocionalmente, que o Senhor venha, papai, e ministra o coração dela nessa noite, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor fez comigo e o Senhor vai fazer com ela também, Espírito Santo. Pai, traga cura física, Jesus. Traga cura espiritual, cura emocional, Deus. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus que transforma, um Deus que muda, um Deus que lava, um Deus que cura, um Deus que liberta. Pai, eu quero honrar o seu nome nesse lugar, Jesus. Pois sei que tem pessoas aqui, Jesus, que veio buscar algo do Senhor, Jesus. E que elas voltam para casa transformadas, Espírito Santo. Deus, eu quero te agradecer, Espírito Santo, por ser um Deus fiel. Meu irmão, vai tocar esse louvor e deixa o Espírito Santo de Deus falar o seu coração, amém? Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, queremos te glorificar, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, faça morada, Espírito Santo, em nossos corações, Jesus. Pai, nos muda, Jesus, nos transforme, Espírito Santo. Pai, queremos mais de Ti, Jesus. Queremos mais da Tua presença, Espírito Santo. Pai, faça morada em nosso coração, Jesus. Deus, nós queremos mais de Ti, Jesus. Deus, faça morada, Espírito Santo.